Galera, eu fiz uma enquete aqui para perguntar para vocês. Vocês já sabiam que o Fluminense fundou o Yacht Clube do Rio de Janeiro? Eu queria saber quantos por cento da nossa Perfeito. galera aqui sabe disso. Então vamos lá. O Yacht Clube, ele começou se chamando Fluminense Yacht Clube. Para quem não sabe, isso é um orgulho, galera. Muita gente realmente não sabe disso. E eu trago para vocês algumas coisas. Essa foi a foto na época da fundação, em 1920. Foi fundado ainda pelo nosso queridíssimo Aguinaldo Guilherme. Então tá aí, em 25 de março de 1920 foi fundado o clube com o nome Fluminense Yacht Clube, idealizado pelo então patrono e sócio célebre e também presidente do Fluminense Futebol Clube, Arnaldo Guilherme. A intenção inicial era criar um braço náutico vinculado ao futebol do Fluminense que fosse uma extensão esportiva e social do clube. É legal isso, que a gente tem um vídeo gravado na nossa playlist que fala sobre a história do Fluminense. E também sobre a história do futebol. É interessante entender o contexto da época, o que era o futebol. Até na década de 1830, o homem não jogava esporte. Esporte era algo proibido fazer. Ou seja, o jogador ser forte, por exemplo, era um problema. Né? E aquilo foi sendo quebrado na Europa. Né? Então surgiu o futebol lá na Europa por volta de 1850, 80, entre 80, alguma coisa, não me lembro mais. E aí, Cox trouxe para o Brasil essa modalidade para que algumas coisas começaram a acontecer lá de jogar futebol. Só que mesmo assim o futebol não era visto como uma prática esportiva. A prática esportiva era o tênis, outras modalidades, né? Era o hóquei na grama, tiro, e o futebol era visto como algo muito clero, né? Baixo clero. Mas o Fluminense fez assim mesmo e criou aquele clube lá que a gente conhece. Por isso que lá você tem tênis, lá você tem estande de tiro, lá você tem atletismo, lá você tinha uma série de outros e o futebol. E aí, dentro disso, de criar um clube esportivo, o Fluminense percebeu, através do Arnaldo Guilherme, que precisava ter algo náutico, um esporte náutico. E aí, o Fluminense criou o Yacht Clube. Mas é interessante que essa fundação ela contou com o Arnaldo Guilherme e 4 irmãos dele. E aí, mais outros 23 pessoas. Então tá aqui a assinatura do documento, tá aqui o documento Fluminense Yacht Clube, provando que o nome se chamava Fluminense Yacht Clube, feito pelo presidente do Fluminense, para não ter qualquer dúvida. Inicialmente, o clube tentou se estabelecer na bateria do Morro da Viúva, que era um terreno de posse do Fluminense que estava destinado ao remo. Veja que o Fluminense chegou a pensar em ter remo, sim. Mas essa localização se mostrou impraticável, porque resolveram fazer vias que atravessavam do Flamengo para Botafogo, estradas. E aí acabou com a ideia de colocar ali, porque agora tem aterro, mas antes você não tinha um aterro, né? Então, as águas ali de Botafogo e Flamengo era bem na rua do Flamengo, bem próximo, né, Chad, das casas. Ou Sim. seja, era ali onde você fica, ali aquele viaduto, né, que vai do Flamengo para Botafogo, aquilo tudo até ali perto era água. Né? Inclusive, até hoje ainda tem água ali por baixo daqueles prédios. Para quem conhece, né, aqueles prédios que estão ali perto da Laranjeira, eles têm água embaixo ainda. Então a água chegava até ali. Então o Fluminense pensou em fazer um remo ali, só que com a construção da via isso se tornou inviável. E aí o Fluminense resolveu se estabelecer lá na Urca para poder fazer o iate. Então a bateria do morro localizava-se no alto do Morro da Viúva, para quem é carioca para poder tentar se localizar, onde divisa entre a enseada do Flamengo e a do Botafogo, foi erguida em 1863 com a finalidade de defender a Bahia de Botafogo e a enseada do Flamengo.
né, até a altura do passeio público, cooperando com a Fortaleza de São João, o Forte de Laje e a Fortaleza de Vigegampton. Em 1927, teve a concessão da Praia da Saudade, lá na Urca. Então, em 1927, por meio de uma concessão do governo federal, o clube foi transferido para essa Praia da Saudade, na Urca, onde passou a desenvolver sua sede com maior autonomia, como iate, né? Só que em 1943 veio a emancipação. Algumas pessoas, só para contextualizar, o próprio Fluminense, né, era um clube esportivo. E naquela época era muito comum você ter sócio de outros torcedores de outros clubes, não era problema nenhum. Assim como o iate, você tinha torcedores de outros clubes também, né? E aí começou a ter uma divergência. Você tinha a sede da Laranjeira, onde houve assinatura do documento, né? Mas a administração ficou muito longe. Hoje é perto, né, Charles? Mas naquela época era considerado longe. Então você tinha a administração do Clube do Fluminense lá em Laranjeiras e o iate. E aí começava a ter divergências da forma de gerir os dois clubes. Então, em cima dessa divergência, entendendo que não dava para o presidente de lá determinar as coisas do iate, começaram a questionar se tinha que ter gente de outro clube ou não, no Fluminense, mas o iate já tinha muita gente que não era. Foi daí que eles resolveram fazer quase que um plebiscito lá para poder romper, né, com o Fluminense e assim se tornar independente. Então, isso aconteceu em 1943. Portanto, como o meu Chaves falou no início, durante 23 anos, o Iate Clube do Brasil era lá, era do Fluminense. E ele não se resumia só lá, não. Ele criou o que ele chamava de subsedes. Uma era aquela lá da Urca, a outra era de Angra, a outra era de Cabo Frio. Inclusive, ontem eu estive em Cabo Frio e passei na frente da porta da subsede do Iate Clube de Cabo Frio. E a outra que não me falhou agora a memória. Então, você tinha 4 subsedes. Então, gente, eu como tricolor, eu tenho muito orgulho. Se hoje o Fluminense, existe um Iate Clube no Rio de Janeiro, com aquela pompa toda, isso se deve ao Fluminense Futebol Clube. E você que é tricolor tem que se orgulhar disso, né, Flávio? Com certeza, mas o Fluminense é o clube de mais história aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, porque onde começou a seleção brasileira, onde foi criado o nome torcedor. O Fluminense tem muita história e foi bom você trazer, porque eu mesmo não sabia que o Yacht Clube do Rio de Janeiro já tinha se chamado Fluminense. Assim como eu, acho que muita gente também não sabia, né? E é bom a gente cada vez mais saber da história do nosso clube, porque para a gente chegar aqui e torcer por esse clube maravilhoso, que a gente ama tanto, teve gente lá atrás que lutou muito e que fez esse clube ser muito grande. Então, a gente tem sempre que laurear e exaltar quem começou lá atrás para fazer o clube ser tão grande, tão forte, para a gente ter o prazer de torcer para um clube tão gigante, tão maravilhoso como é o Fluminense Futebol Clube. E Charles, eu não entendo como é que essa história ela passa tão despercebida. Por que isso não é falado mais, sabe? Você vai nas Laranjeiras, não se toca nesse assunto. Eu te confesso que eu não entendo o porquê, cara. Isso aí é muito relevante, concordo com você. Isso é história, e isso deve ser contado e enaltecido, como muito bem falou o Flávio Azevedo. Isso deve ser sempre enaltecido, porque o Fluminense, a história do Fluminense, ela se confunde com a história do esporte, não só do futebol, mas você vê até do iatismo. O iate, né? O Iate Clube era Fluminense Iate Clube. Foi assim por 23 anos. Depois se transformou em Iate Clube do Brasil e, mais tarde, como é até hoje, Iate Clube do Rio de Janeiro. Então, eu concordo com você, isso deveria ser amplamente divulgado, porque faz parte da história e é, sim, motivo de muito orgulho
porque, como o Flávio falou, o Fluminense é muito grandioso e é o clube que tem mais história, né? A seleção brasileira jogou a primeira partida nos nossos domínios, no nosso estádio. O Fluminense tem uma importância histórica que nenhum outro time no Brasil tem. Essa é a verdade. E outra coisa, Charles, não é que o Fluminense vendeu. O Fluminense trabalhou os seus recursos, né, para poder construir o iate. E depois ele dá de presente para a cidade um iate clube. Pois não é, foi vendido. Isso precisa ser enaltecido. A gente já deu parte do campo nosso para se construir aquela Pinheiro Machado, a Avenida Pinheiro Machado. Machado. Já com nossos recursos, já demos um avião para a Segunda Guerra, que foi muito importante para a batalha que teve lá na Itália. E agora a gente fica sabendo que o Fluminense construiu, deu de presente um iate clube. Não é pouca coisa não, cara. É muito relevante a participação do Fluminense na história e isso precisa ser contado para os quatro ventos. E, dito isso, eu parabenizo o canal Unido e Forte pelo Flu por trazer essa tão importante informação e tão desconhecida, né? Inexplicavelmente. Pois é. Se a gente que acompanha futebol diariamente, 24 horas por dia, muitos não sabiam, que dirá quem acompanha as notícias do Fluminense esporadicamente. Porque não vê isso em lugar nenhum, né, Flávio? Ninguém fala disso, lugar né? Nenhum. Ninguém nunca falou. É a primeira vez que eu escuto falar dessa notícia foi aqui. E agradeço também a vocês por trazer muito mais conhecimento para a gente. Isso é muito importante. Afinal, a história foi feita para ser contada, né? E nós devemos saber da história do nosso clube. A gente precisa saber, né, Flávio? A gente tem que conhecer essa história. E é bem interessante. A gente vai ter que trazer mais essas histórias. Tem que aproveitar esse momento de parada de Copa para trazer essas histórias. Porque o Fluminense tem histórias belíssimas, né? A própria... Tá lá, a gente já fez isso. Como que começou a seleção brasileira? Começou com o Fluminense, emprestando todos os seus jogadores para representar o Brasil. Isso é surreal. Imagina, a gente vai fazer um amistoso aqui, precisa da seleção brasileira. Mas vocês não tem, não? Peraí, Fluminense, por favor. E o estádio também, né? Exatamente, o estádio é bom.